cara divulga a casa de aposta, ganha dinheiro pra caramba e ainda dá calote em editor. Cara, tem mano aí que, tipo, bota os editor dele pra literalmente ver pia, porque o conteúdo dele hoje em dia é tipo do job. Nossa, Meu amigo editou pra esse mano. cara. O cara fez ele pagar o OnlyFans numa mina pra pegar os vídeos pra ilustrar o vídeo dele. Tipo, atrasou um mês de pagamento. Atrasou pra caralho. Meu amigo precisando de dinheiro e o cara não pagava ele por nada. Pois é, esse é o Brilho. Esse mano fazia vídeos de trava-zap, gross, invadindo lugares. E foi pra alguém que, em vez de tretar com o irmão do João Caetano, tretou com um emo drogado. Virou o rei das do Nossa. job. Eu só me relaciono com quem tem OnlyFans. Começou a Ele foi de mal a pior. divulgar casas de apostas. E ainda se Mínimo, viciou. né? Deu calote em Padrãozinho. editores, no plural, foram muitos. E olha que eu nem cheguei na pior parte, porque tudo que eu falei até agora é só a ponta do iceberg. E o público não faz ideia de como ele é por trás das câmeras, principalmente com editores de vídeo. E aí, os caras não pagam editor. Vamos começar a pôr isso aí também na mesa, ô cara? Até o Core junto. Até o Core tá nessa. Ou os caras querem pagar uma coxinha e um risoles por vídeo. Eu não vou citar valores, porque senão vai ser muito específico. chega a Mas tem dar uns uma caras aí raiva. que é 50 horas de bruto pra você transformar em 80 vídeos. Vou te Louco. pagar um Guaraná com rolha. E mame, é isso que eles falam. Mas só um spoiler. Assim, ó, eu mesmo edito os vídeos aqui do canais. Canais porque eu tenho mais de um canal e eu edito do outro também. E eu sei que não é fácil. Imagina editar um nível de produção desses caras que tem milhões de inscritos. Eles têm que fazer um bom trampo. Então o editor com certeza fazia um bom trampo pra ele e ele desvalorizava o artista. Praticamente é isso. Desvalorização de artistas. É o que ele prega, é o que ele faz. Ele é um babaca que Ele dá não se raiva. importa com os outros, principalmente com quem trabalha Raiva. pra ele, ou melhor, que é explorado por ele. O Brilli É tá se explorado afundando mesmo. cada vez mais. Olhando o canal do Brilli, dá pra notar um antes e depois do vídeo. Chamei uma do Job pra passar o dia dos namorados. Depois daquele vídeo, o conteúdo dele se resumiu perdeu, a algo se perdeu. fútil e vazio. Ele mudou completamente o conteúdo dele e as pessoas notaram isso. Ele tava diferente. Mas o motivo do Brilli ser tão mal falado não é necessariamente o conteúdo dele em si, mas sim ele mesmo. Deixa eu explicar melhor como que eu descobri isso. Tudo começou no dia 16/11, quando ele postou no seu Twitter que precisava de editores de vídeo. Um dia depois, um editor fez o seguinte tweet: editores, não mandem os seus trampos, me agradeçam depois. Que dor de cabeça aumenta o brilho do celular. E nas respostas dessa publicação, tinham muitos editores concordando com Gabs, e depois o Brilho até excluiu o post. Vendo isso, eu peguei alguns relatos de pessoas entregou, próximas a ele, ou que pelo menos eram, e de editores de vídeo que foram Como dizem, a carapuça serviu. explorados por ele. Mas antes, vamos entender os outros problemas do Brilli. Fora o caráter duvidoso, dá pra ver que ele não tá tão bem assim. O cara se afunda em álcool, em jogos de aposta e até, supostamente, em drogas, segundo algumas fontes. O mano tava sendo patrocinado por uma casa de apostas Aí e esse ferrou. mercado é uma farm de dinheiro. Então, pelos números que ele batia, com certeza devia atrair muito o público dele pro site de apostas. Então, já dá pra imaginar que ele ganhou uma nota nesse tempo. Tempo esse que deu pra E o público dele provavelmente não é pessoas adultas e maduras o suficiente pra ficar jogando, brincando com essa situação. Então eu acho que ele deveria ter ciência disso mais ainda. comprar uma mansão e logo depois perder mais de 40 mil reais no mesmo site que ele sempre divulgava. Acabou se metendo numa briga com Parabéns. o Nigella, bem superficial mesmo, tanto que no vídeo que ele fez sobre o cara, foi só ele ser um arrombado. Não faço ideia qual é essa treta aí, mas enfim, de qualquer forma, se o cara tá metendo em treta pra lá e pra cá, já mostra que não é boa gente já. Comprando um OnlyFans da mina do cara. Era um vídeo bem ruim e provavelmente foi ele mesmo que editou. Mas falando em brigas, eu não sei da vida pessoal do Brilli, mas parece que ultimamente ele tá andando com umas pessoas erradas. Já que do nada no Instagram ele postou esses stories aqui. Com o Instagram, voltei. Tomei uma facada no dedo, um tiro na perna. Por isso que eu tinha sumido. Eu tô até com Um tiro na perna. um pino no dedo, ó. Mas tamo de volta aí. Todo Também capenga. de volta aí, o de hoje Ele tá não pago. falou nada sobre o que tinha acontecido e morreu ali o assunto. Isso tudo que eu falei é pra usar de argumento daqui a pouquinho. Lembra quando eu falei que ele dava calote em editor? Ele realmente dava. E agora chegou a parte mais aguardada do vídeo, que são os relatos. Não, eu vou ver, mano. A edit é do Ribamar, tá ligado? Não tem como ficar ruim. Ah, tô baixando aqui. Ah, o foda é que o arquivo tá .mod. Não achei editor, não, mano, eu achei, mas
tá ligado? Editor é tipo namoradinha, tá ligado? Eu não gosto de ter vários. Meu bagulho é ter um editor ali pica, tá ligado? Que vai bater a responsa no peito, vai botar o pau na mesa e vai falar, eu sou foda. E, infelizmente eu não acho esse cara, mano. É difícil achar. Por que será, né, meu amigo? Por que será? Por quê? Por que será? Tipo, um cara assim foda, tá ligado? É difícil, mano. Eu não tô achando. Ah, para! Me irrita, O primeiro relato que eu peguei aqui foi o do Crânio. Resumidamente, ele editou um vídeo pro Brilli combinando R$1.000 na edição, porque o tempo era curto e era uma edição bem detalhada. E basicamente o Crânio pegou o vídeo, ele jogou no colo dele e não explicou nada. Basicamente, ele só jogou o vídeo, toma, se vira. O Brilli não explicou nada e o Crânio mesmo assim tentou editar. E ele editou e conseguiu entregar no prazo. Só que no final, mesmo o Crânio entregando esse... Jogar pro editor já com feeling do que tu tá sentindo, do que tu quer de corte mais ou menos ali. A não ser que o cara trabalhe muito tempo contigo, entendeu? Mas... Esse vídeo, o Brilli pegou e mandou o vídeo pra outro editor editar, porque ele não gostou. E o nosso querido Crânio, que virou 5 noites pra poder fazer o vídeo, não recebeu, porque o Brilli falou que tava sem pix. E o próprio Crânio fala aqui no relato que é uma... 100 pix! 100 pix! 2,6 milhões inscritos no canal dele. Frase que ele fala pra todo editor. Só que o mais revoltante desse relato é que na mesma semana o Brilli comprou o óculos da Apple, que é mais de R$30 mil. Inclusive, ele falou que ia comprar isso só pra gravar o vídeo que o Crânio editou. E o mais engraçado, sabe o que é? É que eu peguei o relato desse editor que pegou o vídeo do Crânio. Mas a gente fala dele daqui a pouquinho. O Crânio continua aqui falando que ele já tem relato de uns 4 caras que trampou com o Brilli e ele fez a mesma coisa. E o mais triste de tudo é que o Brilli era amigo do Crânio. Eles se conheciam pessoalmente e já fizeram muita coisa junto. Ele fez isso aí com o Crânio e com uma outra rapaziada. E ele não era assim. O Crânio não sabe o que aconteceu com ele. Ele tinha muito carinho também. E o Brilli simplesmente virou outra pessoa. Amizades erradas, drogas, sei lá o que aconteceu. E um detalhe, até hoje o Crânio não recebeu o dinheiro. Na época ele tava precisando, ele virou mais de 5 noites trabalhando nesse vídeo, atrasou o vídeo dos moleques do manicômio em quase uma semana pra no final ele não pagar. E um detalhe, o Crânio autorizou eu tô falando sobre isso, então tá tudo certo. O próximo relato é do editor que o Brilli repassou o vídeo que o Crânio tinha feito. Ficou meio confuso, eu acho, do jeito que eu falei. Mas basicamente o Crânio tinha editado, o Brilli achou uma merda, então ele mandou o vídeo pra outro editor editar tudo do começo. E vai ser o caso desse editor que eu vou ler o relato aqui. Ele não quis se identificar, então vai ficar no anonimato mesmo. Mas aconteceu. O próximo editor já trabalhava pro Brilli antes, mas aí veio um vídeo que simplesmente ferrou a vida dele. O notebook desse segundo editor deu pau na bateria quando pegou pra editar o vídeo. Teve todo um rolê pra levar na assistência da Dell lá em Jaguaré, e o cara é de Guarulhos, dá mais ou menos umas 2h30, é basicamente uma viagem. Ele deixou o notebook lá na assistência, então ele pegou um PC que ele já tinha em casa. Era uma configuração boa até, pelo que ele falou. Só que mesmo sendo um computador bom, o PC só congelava e dava tela preta. Mas o editor não desistiu e conseguiu editar até a metade do vídeo. Então ele mandou para um amigo editar o resto. Ele conta que durante a edição ele chorava enquanto fazia esse vídeo. Foi uma dor de cabeça enorme. Mas beleza, até aí tu pode falar, não é culpa do Brilli. O nível dele de consideração com o Brilli, tipo... Depois eu te pago. Só foi uma situação ruim. Mas aí ele entregou o vídeo pro Brilli. E a primeira coisa que ele fala quando recebe o vídeo foi o seguinte: nossa, mano, se você não me avisasse que a gravação tava tão merda assim, eu nem te mandava. O cara ficou confuso até porque o trabalho do editor é fazer a pós e não analisar a gravação. Todo editor sabe disso. A gente só recebe o vídeo e edita. A gente não tem que O cara vai ter que analisar agora o vídeo ainda pro queridinho. Analisar gravação nenhuma. Isso é o Brilli que tem que fazer. Depois o Brilli ficou questionando o porquê ele não usou o pack do canal dele. Mas o editor principal do Brilli, que tinha a obrigação de mandar o tal pack, não mandou. E ele só sumiu. Então o nosso editor perguntou pro Brilli sobre o que ele tinha achado da edição, se tava boa. E o Brilli só meteu um tá sem qualidade. E olha que foi um dos melhores vídeos que ele fez no ano. E podia ser só da boca pra fora. E o vídeo podia estar uma merda mesmo. Mas ele me mandou o drive
teve com o vídeo editado. E de longe dá pra ver que foi bem feito sim, ainda mais nas circunstâncias que o editor enfrentava. E eu perguntei pra ele se ele chegou a postar o vídeo e ele me contou que nunca foi pro ar, só foi descartado mesmo. O editor pediu o dinheiro do vídeo, afinal, ele fez o que dava e entregou o trabalho dele. E o Brilli não quis pagar o valor inteiro, que já era baixo pro tipo de vídeo que ele queria, que era R$500 e foi pra 250. Nossa, o cara teve todo esse trampo pra finalizar o vídeo e no fim só ia receber a metade do valor. Então o Brilli deu a mesma desculpa de sempre, de que o Pix estava bloqueado. E ficou nessa por 2 meses. E nesse tempo ele tava indo pra um monte de lugar. Inclusive ele foi pra festa Só o Pix dele bloqueia. da Kika, lá em Teresina. E o Brilli mora em SP. Esse editor cobrava ele todo santo dia. Então, ele pediu uma prova sobre essa história do Pix, porque não é possível, o cara tá sem Pix e tá viajando lá pro outro lado do país. pra tudo que é Então, o lado. Brilli mandou uma print da conta bloqueada, falando isso. Toma aqui, sua cachorra. Para de me encher o saco. Enfim, acabou nisso daí. Depois de um tempo, Olha o diálogo do querido do 200 mais de QI. Olha o diálogo dele, o vocabulário dele. O cara é brabo mesmo. ele queria o vídeo de novo. Parabéns. E como o nosso editor não é otário, ele colocou uma marca d'água. E o nosso querido youtuber favorito, Brilli7, falou que tava confuso com isso. E o editor perdeu a paciência e falou isso aqui. Meu amigo, você não me pagou, descartou o vídeo e agora quer ele de volta? Isso é no mínimo suspeito. O Brilli então falou sobre não querer trabalhar mais com ele. E o nosso editor deu graças a Deus. Então 2 meses se passaram e o vídeo foi pago. R$250 foi o valor total, que era pra ser 500. 2 meses para dar R$250 pra um cara que tava te proporcionando uma edição de vídeo que te traria mais dinheiro. Na real. É incrível, mano. O cara ganha tanta grana com cassino, mas na hora de pagar editor, tu vira o próprio pidão do pica-pau, cara. Tá louco, mano. Enfim, esse daqui que é o pidão do pica-pau, o editor O meu gato, eu tô toda hora olhando pra baixo que o meu gato tá aqui. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. E eu tô dando carinho nele aqui. não colocou na tela, agora há pouco, quando eu falei sobre. E nem por isso eu vou bater nele ou xingar ele, diferente de certas pessoas. A partir daqui, eu que vou editar o vídeo, até porque eu não sou patrocinado por uma casa de apostas pra pagar o Pailin pra editar tudo. B7 da Páscoa aí, minha família. Fazendo vale, eu não sou de divulgar plataforma, mas a Páscoa tá abençoada graças a 777 aqui. Então clica no link do Brexon que tá bugado, só pode. Tá Mas, enfim. bugado mesmo. E aí você tá dividindo com a gente essa informação pra nos prestigiar. Que moço bom você é, meu amigo Brilli. Que moço bom que você é. Você é um anjo em pessoa, tá? Enfim, se a edição muda muito, é porque é o que tô editando agora. Segundo esses relatos que a gente acabou de ver, dá pra ver que o Brilli ainda tem toda golpe no último editor. O cara não pagou o vídeo e queria ele de volta. E se o editor não tivesse colocado a marca d'água, é muito provável que o Brilli só iria pegar Ainda bem que ele colocou a marca d'água, mano. Ainda bem que esse cara se deu de conta e colocou a marca d'água. o vídeo e sumir depois, sem pagar o cara. No caso do crânio, Mínimo. ele não pagou até hoje. Desse editor, ele pagou, mas só a metade do valor. Enfim, só vendo esses 2 relatos, já dá pra ver que o cara não é muito profissional. Além dele ser completamente responsável com os editores, ele também é com o próprio público. O conteúdo dele se resume à mulher, basicamente. E dá pra ver isso muito bem nesse vídeo. Chamei a Ami-chan pra fugir de uma prisão. Antes de completar 1 minuto de vídeo, a amiguinha do job dele já tira os peitos pra fora na frente de um cara que só tava trabalhando. O resto do vídeo é basicamente ele tentando, com muitas aspas, resolver o escape room. Mas ele é burro e não conseguiu. E o que prende as pessoas nesse vídeo é a mina que tá com ele, que toda hora tá fazendo algo sugestivo. E um ponto muito importante, quando esse vídeo saiu, tinha uma cena pós-créditos, onde a Ami-chan convidava os inscritos do Brilli a assinar o OnlyFans dela. Vários comentários foram feitos do tipo, será que errei o site que eu tô? Mas o Brilli deletou esses comentários. Tá louco, e a cena que tava no final do vídeo, ele deletou também. E eu não tenho prints, nem gravei a tela, porque eu não achei que ele fosse tão covarde ao ponto de apagar as coisas. Mas ao decorrer desse vídeo tu vai ver que é bem
normal até ele fazer esse tipo de coisa. Mas eu tirei uma print de um comentário, pelo menos, falando dessa tal cena pós-créditos, pra provar que eu não tô tendo nenhum tipo de alucinação. Mas Green, por que ele seria irresponsável por causa disso? E eu te falo por quê. Se você entrar no Instagram dele, vai se deparar com um destaque chamado Fãs do B7. Clicando nele, tu vai ver qual que é o público dele. Adolescentes Nossa, e principalmente crianças. Assim, Criançada. é muita criança Nossa, mesmo e ele tem noção disso. Olha os E mesmo conteúdo que assim, ele posta. deixa a mina divulgar um OnlyFans no canal dele. Ele tá Nossa. incentivando esses moleques que acabaram de entrar na puberdade a ver pornografia. Exatamente, E se esses exatamente. meninos já estão viciados e já consomem esse conteúdo adulto, o Brilli só tá incentivando e alimentando isso. Além queridinha disso amiguinha tudo, dele ganha dinheiro. O Brilli tá divulgando Esperto. supostos golpes. Supostos porque eu não tenho certeza, porque eu não vou colocar meu dinheiro pra ver se é verdade ou não. Afinal, se eu fazer isso, ele vai conseguir o meu CPF. E eu acho que não é muito legal ele ter esse tipo de informação minha, porque eu acho que ele vai ficar um pouquinho puto com esse vídeo. Mas enfim, como eu demorei muito pra fazer esse vídeo, dá pra ver que os relatos são de novembro e dezembro do ano passado, eu tava na sala procurando um vídeo pra assistir na TV. Então eu me deparo com esse vídeo, roupas da China que eu comprei pagando muito barato. Então, pessoal, Tá louco. meu mano lançou um método de como comprar roupa de gringo de artista, que se olhar lá é 5 mil reais, Começou. pagando muito mais barato. Então deixa o link na minha bio, vai lá ver, tá? Que é insano, mano. Sim, Brilli, com certeza eu vou pegar a mesma insano, roupa galera. do famoso de 5 Insano, mil tá? reais Muito e conseguir insano. comprar ela por apenas R$ Muito 59,90 pelo seu link. Antes do vídeo ser deletado do canal principal, muitas pessoas comentaram sobre estarem Falsidade. decepcionadas com ele. Pô, Brilli, te admirava demais, papo reto. Entrei no link e a primeira coisa que aparece é promo fake, tela genérica. Mano, pra que isso, cara? Tá precisando mesmo de dinheiro, hein? Então ele respondeu o seguinte: irmão, é um cara que acha qualquer roupa que você da internet pelo preço mais barato de todos e tem um método que mostra a fonte de vários fornecedores. Eu quase perdi o ar. Coloca uma vírgula, mano. Rapaziada, teve um erro de interpretação que vocês não entenderam. O pessoal da Global Connect, que foi o link que eu coloquei na minha bio, é literalmente para cada peça de roupa que vocês quererem comprar, ele vai achar para vocês pelo preço mais barato possível, entendeu? Roupa de artista, roupa que, sei lá, a Nina Bravanel tá usando que tá pagando 5 mil reais, ele acha por 200. Porque é direto do fornecedor e é original. Então só clica nesse link aqui que você vai conseguir comprar as roupas pagando o mais barato possível. O Brilli dá esse migué Fornecedores de que chineses, é um original, cara que acha com as duplo roupas clique. originais pela internet Tem e xenofobia, que tem tá? a fonte Tô dos brincando. fornecedores, que tem as roupas 100% originais que os famosos usam. Isso daí não parece Nossa, ser mano, tá de verdade. sacanagem. Enfim, eu já falei muito. Tem Óbvio outras que não é coisas verdade. pra falar também, coisas que até aconteceram comigo, mas eu acho que o vídeo já tá longo demais. Enfim, Brilli, amizades erradas e tudo, não sei o que tá rolando com você, então, sei lá, mano, só tenta ser menos babaca, sabe? E olha, eu Será? conheço alguns dos seus amigos, Será que ele eu consegue? já trombei o Esquilo, inclusive, que faz vídeos sobre fofocas e etc, e critica os outros como um bom canal de opinião, mas eu quero ver se ele vai te defender nessa, porque, olha, tá bem difícil. Enfim, se tu gostou do vídeo e assistiu até agora, considere se inscrever, mas 99% das pessoas não são inscritas. Então, Já olha, sou inscrito, deu um você trabalhão também se inscreve. e de verdade seria incrível se você me acompanhasse. Eu, há 3 dias atrás, vi esses números, 3.000 inscritos. E eu já estava inscrito no canalzinho dele. Hoje, ele já está com 30.500. Toma. Esse é o poder da internet. Enfim, até a próxima. Brabo demais, brabo demais. Espetaculation vídeo. Pra dar tapa na cara de vagabundo caloteiro de editor. Mano, assim ó, eu vou falar a real. A true. O cara não paga nem os editores dos próprios vídeos dos canais dele, que no caso são vídeos que trarão mais dinheiro para a conta bancária dele pagar os editores. Ponto. Se ele não faz isso nem com próprios editores que ele encontra, imagina nos demais serviços que ele contrata. Ele contrata alguém pra cuidar da casa dele, pra faxinar a casa dele, pra fazer uma diária, ele vai pagar com... Desculpa, microfone. Ele vai pagar com o quê? Com uma panela? Aceita uma panela, moça, como forma... Ou moço, como forma de pagamento? Pelo amor de Deus, cara, como é que o... Nossa! Isso me dá uma raiva, irmão. Eu sei como é que é, porque eu edito 2 canais, que são meus mesmo.
O outro eu nem vou falar qual que é. Mas enfim. E eu sei que é uma trabalheira. Esse aqui agora mesmo eu vou editar. E é uma trabalheira. Isso que eu já faço uma edição mais simples. Imagina o dele que é bem editadinho, tudo. E ele paga os caras ainda mais. Quer dizer, paga mal dizer, né? Ele não paga os caras ainda pra fazer esse trabalho. Ah, tá louco. Pelo amor de Deus. Dá uma raiva. Por esse vídeo é só, pessoal. Um beijo. E até a próxima fofoca trend ou loucurada, ou anime, tudo que tiver pra trazer nesse canal que a gente vai reagir, vai trazer.